Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Clarice Lispector. Como será que ela produzia seus textos? Como que era o processo dela de escrita? Como que era a relação dela com as histórias? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vocês conhecem essa coleção? A coleção Para Gostar de Ler, muito comum, muito famosa nas escolas, né? E ela foi criada justamente com esse objetivo, de aproximar textos literários do mundo escolar. Mais especificamente, em 1977, a primeira edição foi para aproximar as crônicas da população da escola, dos alunos, dos professores e tudo mais. Como eu falei, fez tanto sucesso, né? Até hoje é muito fácil de encontrar em bibliotecas escolares, que ela acabou ampliando para contos, para poemas e para outros gêneros. Esse livro aqui eu peguei na biblioteca, na escola em que eu trabalho, comecei a folhear e antes dos textos literários que tem aqui, essa edição, esse volume, melhor dizendo, é voltado aos contos, tive uma grata surpresa, que no início aqui, deixa eu mostrar para vocês, a gente tem pequenas entrevistas com os autores dos contos, perguntando como que é o processo de escrita deles, como eles se desenvolvem, como eles trabalham. Tem pequenas entrevistas aqui, tem da Lígia Fagundes Telles, que inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal lendo um conto dela, O Natal na Barca, um conto maravilhoso. Vou deixar o card em algum lugar aqui para que vocês confiram esse vídeo depois. Tem uma pequena entrevista com Machado de Assis, grande Machado de Assis, com Moacir Scli e outros. Então, eu tive essa grata surpresa de encontrar isso nesse livro, não esperava. Resolvi trazer aqui para vocês como é a metodologia de escrita desses autores consagrados, né? Só que, claro, eu não vou fazer isso tudo de uma vez hoje. Eu pretendo trazer em vídeos separados, um pouquinho de um pouquinho de outro, vou lendo e vou fazendo os meus comentários. Mas hoje vamos falar dela, da grande Clarice Lispector, a grande autora brasileira Clarice Lispector. Vou lendo esse trechinho, que é pequeno, é curto, e vou comentando com vocês, beleza? Então, antes da gente ver como que a Clarice Lispector criava seus textos extremamente profundos, reflexivos, complexos, textos muito vivos, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube, beleza? Pessoal, o que eu pretendo fazer é realmente ler para vocês, é um trecho pequeno. Essa entrevista aqui, ela é uma entrevista fictícia, porque quando o livro foi ser produzido, ela já havia falecido. Mas as perguntas são fictícias, mas o que ela diz foi retirado de vários depoimentos, várias outras entrevistas sobre esse tema, beleza? Então, vou lendo para vocês, vou fazendo meus comentários e eu espero que vocês gostem, tanto quanto eu gostei de encontrar esse material aqui, por acaso, nesse livro. Tranquilo? Clarice Lispector. Antes de ler e escrever, eu inventava. Qual é sua origem? Pergunta aqui esse entrevistador fictício. Nasci na Ucrânia, numa aldeia que não existe no mapa. E aí tem um nome aqui com muitas consoantes que eu não vou me atrever a ler, mas é o nome da aldeia em que a Clarice Lispector diz que ela nasceu. E vim com 2 meses para o Brasil, para o Recife. Minha primeira língua foi o português. Muitas pessoas pensam que eu falo com sotaque por ser russa de nascimento, mas é que eu tenho a língua presa. Há a possibilidade de cortar, mas meu médico falou que dói muito. Tem uma palavra que eu não posso falar, senão todo mundo cai para trás. Aurora. Então aqui, né, dando a origem dela, e é incrível que a gente pense que a Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, mas diga que é russa, e a gente está vendo hoje novamente um conflito não, vamos chamar o nome, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Então,
É um conflito que se arrasta há muito tempo, joga as pessoas para os mais variados países. Claro, a gente fica feliz de ter a Clarice Lispector aqui, mas é triste saber que ela veio com a família fugida. Ela foi uma refugiada ucraniana, russa-ucraniana, para o Brasil. Mas vamos seguir aqui. Como começou a se interessar por histórias? Antes de aprender a ler e a escrever, eu já fabulava, criava, né? Inventei junto com uma amiga minha, muito passiva, uma história que nunca terminava, porque quando eu dizia, aspas, então todos estavam mortos, fecha aspas, ela replicava, abre aspas, não tão mortos assim. Então eu continuava a história. Legal, né? A brincadeira de criança, que não é uma brincadeira, é uma criação de mundos, criação de histórias, criação de personalidade, e que os escritores eles levam para a vida. Outra pergunta. Cada escritor tem o seu jeito de escrever. Qual é o seu? Cada um tem uma metodologia. Qual que é a metodologia que a Clarice Lispector usa? E aí ela diz: eu trabalho do modo mais esquisito do mundo, sentada numa poltrona com a máquina no colo, a máquina de escrever, né? Que a gente substituiu hoje pelo computador muitas vezes. Com a máquina no colo, por causa de meus filhos. Quando eles eram pequenos, eu não queria que tivessem uma mãe fechada num quarto e que não pudessem ter acesso. Então, eu me sentava no sofá com a máquina no colo e escrevia. Então, realmente, quando você lê um texto da Clarice Lispector com uma profundidade, uma complexidade, uma reflexão sobre a vida humana e o nosso cotidiano, você não, pelo menos eu, antes de ler isso e outras entrevistas que eu já li também, é estranho pensar que a Clarice Lispector ela trabalhava sentada na sala com a máquina no colo, com os filhos em volta, perguntando, questionando, conversando com ela. Mas, segundo ela, é assim mesmo que ela trabalhava, com a máquina no colo, ali no meio da sala, com o caos em volta. Ou não, né? Mas com os filhos em volta. É porque meio que eu sou pai e filhos é sinônimo de caos. Por isso que eu usei essas palavras como sinônimos. Mas pode ser que a vida dela fosse diferente. Em que você se baseia para escrever os seus textos? Meus romances, meus contos me vêm em pedaços. Anotações sobre personagens, tema, cenário, que depois vou juntando, mas que nasceram de uma realidade interior, vivida ou imaginada, sempre muito pessoal. Então, o filtro das histórias dela para ela produzir vem de dentro dela. Então, é olhar para o mundo, é olhar para uma notícia, para um acontecimento, para um sol nascendo, para um bicho morto, mas é sempre pelo ponto de vista interno, pessoal. É esse o filtro que ela utiliza para construir a sua história e, como ela diz aqui, sempre de pedaços que ela vai juntando. Por isso que a gente vê que nesse caso da Clarice Lispector, pelo menos, mas em muitos outros, a escrita não é apenas o momento em que você coloca as palavras no papel, seja na tela do computador, seja a tinta aqui de uma máquina. O escritor ele está trabalhando sempre, observando o mundo ao redor para poder construir a sua fabulação, a sua história. Vamos lá. E os livros? Quando começou a se interessar por eles? Quando eu era criança, durante muito tempo, pensei que os livros nascessem como as árvores, como os pássaros. Quando descobri que existiam autores, pensei, também quero fazer um livro. Como eu falei, é uma entrevista pequena, curta, mas muito reveladora da metodologia de trabalho da Clarice Lispector. Então é uma pessoa que estava sempre observando o seu entorno, a sua realidade, com a história em partes construída já na sua cabeça,
mas depois pegava a máquina, sentava com ela na poltrona, na sala, com a máquina no colo, escrevia com os filhos em volta, e essa criação que, segundo ela, nasceu desde sempre. É muito bom ler esse tipo de texto porque a gente humaniza o autor. A gente pensa muitas vezes que o autor está lá no seu Monte Olimpo, isolado do mundo, produzindo e produzindo e produzindo, mas na grande maioria dos casos não é assim. Na grande maioria dos casos é muito trabalho, 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 trabalho. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante desse trecho, realmente fiquei muito feliz em achar isso aqui. No próximo vídeo, pretendo fazendo vídeo ao longo das semanas, vou postando aqui no canal, mas o próximo que a gente vai ler a entrevista é do grande Machado de Assis. Beleza? Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram Clarice Lispector, se vocês já leram Machado de Assis, ou se conhecem essa coleção aqui, para gostar de ler, para que a gente possa ir conversando e construindo o canal juntos, beleza? Se inscreva também no canal, compartilhe esse vídeo, para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube. Belezinha, pessoal? Abraço grande, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.